Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal Pequeno Jornalista e trazendo novamente o Resenhas pra vocês. A gente vai ter a participação da janela. Tá ventando, tá querendo ficar nublado. Apareceu um barulho de janela, vocês já sabem o que acontece. Por que eu tô trazendo um Resenhas novamente? Porque eu consegui, neste ano de 2018, que está uma loucura, ler um livro pra mim, né? Eu ia falar pra vocês, mas não adianta nada. Eu tô aqui mesmo só pelo narcisismo de falar sobre o livro. Vou fazer uma resenha de um livro para vocês, comentando sobre algumas coisinhas que tem nele. O livro que eu li, aliás, eu vou ser bem sincero, eu ainda estou lendo, tanto que ainda tem até a marquinha aqui, só que faltam algumas páginas, e faltam umas 30 páginas, mas pelo que eu já li, praticamente, né, 90% do livro, foi bem interessante. O livro que eu li é A Conquista do Brasil, do Thales Guaraci. Como um caçador de homens, um padre gago e um exército exterminador transformaram a terra inóspita dos primeiros viajantes no maior país da América Latina. Esse livro, ele conta o período de 1500 a 1600 aqui no Brasil. O momento que nós tivemos a descoberta lá com Pedro Álvares Cabral e a chegada dos portugueses para cá. Por enquanto, nessa época, a corte portuguesa, eles não tinham vindo aqui para o Brasil ainda. Eles estavam muito bem lá em Portugal, estavam tranquilos, vivendo a vida deles, enquanto que o Brasil estava cagado, né? Estava cada vez mais piorando a sua situação, porque viu os portugueses para cá, não achavam que a terra era uma terra próspera para alguma coisa, só que a corte foi trazendo pessoas, né? O Pedro Álvares Cabral veio para descobrir não, né? Ele ia para as Índias, mas aí ele mudou de rota, só que falam que ele fez isso de propósito, enfim, né? Naquela época se falava que se você chegava no final do horizonte, você caía num buraco escuro, infinito. Tinha umas coisas bem loucas naquela época. Então, o livro aqui do Thales Guaraci, ele conta basicamente toda essa parte que aconteceu de 1500 a 1600, a chegada de vários personagens, como por exemplo João Ramalho, o Padre Anchieta, Manuel da Nóbrega, personagens que foram marcados na nossa história, também na história portuguesa, e como que a terra se tornou o maior país da América Latina e como que foi uma terra que foi próspera para Portugal, que lá depois, 200 anos depois, lá em 1808, a corte portuguesa, que estava sofrendo ataques lá no exterior, principalmente da Inglaterra, veio para o Brasil e se instalou aqui. Como vocês todos conhecem a história, pelo menos eu acho que algumas pessoas conheçam a história. Por que eu tô falando desse livro? Eu li os livros do Laurentino Gomes, eu não li todos ainda, que é o 1808 e 1822, e tem uma outra data lá na frente que eu ainda não li. Esse livro aqui foi elogiado pelo Laurentino, tanto que tem uma frase do Laurentino aqui embaixo, escrito assim, ó: este livro merece ser lido por todos aqueles que se interessam pela história do Brasil e buscam entender o nosso país de hoje. Então ele já é uma coisa aprovada. Se a gente quiser fazer uma sequência, ler esse livro do Thales, depois os outros 3 livros ali do Laurentino. Minha avaliação sobre a história deste livro aqui é muito interessante, justamente para a gente compreender a história do Brasil. Essa frase aqui do Laurentino é excepcional, porque a gente entende a chegada dos povos, como que foi o trabalho em cima dos índios e por que nós temos essa sociedade tão complicada que nós temos hoje. O livro, ele tem algumas gravuras, algumas fotos da época. Não são muitas, não. O Laurentino também fez algumas coisas assim nos seus livros, que foi muito interessante, que são essas páginas. Elas são plastificadas, elas são em plástico, em folhas melhores do que as folhas do livro. Tem algumas fotos aqui, que foram feitas da época, coisas que aconteceram na época, e aqui é rica em detalhes, como vocês podem acompanhar nos livros do Laurentino. Muitos detalhes, é uma história que não é tão maçante. Você acompanha a história como se fosse uma grande aventura, como se isso fosse uma coisa fictícia. É importante para entender como que foi a chegada da corte portuguesa e de outros viajantes, porque a França e a Holanda também estiveram aqui, a Espanha também quis ter a sua parte aqui no Brasil. Compreender tudo o que foi de importante na sociedade brasileira e na sociedade portuguesa e por que nós temos, né, um país tão complicado quanto nós temos hoje.
hoje. Nessa época já acontecia corrupção, mortes, extermínio praticamente de todos os índios, compras, propinas, abuso de mulheres também tinha. Hoje a gente não tem, né? Mas na época tinha canibalismo, por exemplo, porque os índios da época eles comiam as suas conquistas, vamos dizer assim. Se eles matavam alguma pessoa ou capturavam como prisioneiro, dali a uns tempos eles matavam e eles comiam para ter a essência da pessoa. É uma coisa bem esquisita de um povo que era muito primitivo. Minha avaliação do livro é essa, é muito boa. Uma nota, porque eu dava notas, né, nos primeiros vídeos de resenha. Eu dou nota 9. Não sei se eu vou dar uma nota 10, assim. Ele é muito bom para quem gosta da parte de história. Então, para quem não gosta, ele fica um pouco maçante. Tem hora que ele fica maçante, que ele fica repetindo algumas coisas. O Laurentino Gomes também dá uma repetida. Mas não é um livro que você vá se arrepender. Mas se você não gosta da história do Brasil, ou de história de qualquer coisa que for, história verdadeira, real, você não vai curtir esse tipo de livro, porque não tem tantas emoções assim. A gente vai entendendo algumas coisas que aconteceram da época, refletir na situação que nós temos hoje do país. Essa janela não para de fazer barulho, deve ter entrado vários barulhos aqui no áudio. Então é uma dica muito boa essa aqui, A Conquista do Brasil, do autor Thales Guaraci. Fala uma historinha básica aqui do Thales. Para quem quiser, o Thales é este rapaz aqui, ó. Rapazão, né? Ele já é um senhor que ele nasceu em 64. Se você assistir esse vídeo, Thales, quem sabe você já é um senhor já, hein? E claro que tem um resuminho aqui, ó. A iluminação tá ótima, ó. A editora é a editora Planeta. E esse livro aqui, deixa eu ver, ele foi publicado em 2015. Pelo menos essa edição aqui. Primeira edição do livro, essa aqui. Tá escrito aqui na parte. E também tem uma introdução aqui atrás, e o Laurentino Gomes ele faz uma introdução para esse livro. É muito bom para quem quiser acompanhar, ok? Gente, esse é o vídeo de resenhas dessa semana. Compartilhe o vídeo para os seus amigos, se inscreva no canal, siga nossas redes sociais e curta o vídeo, deixa o joinha aí que ajuda bastante. Até a próxima semana então, quem sabe mais pra frente eu trago mais resenhas pra vocês. Tem livro ainda pra ler, só preciso ter tempo pra isso. Não tô conseguindo ter, mas a gente vai caminhando aí nesse Brasil maravilhoso, ok? Até a próxima semana, tchau pra vocês.